Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Aqui, diariamente, nós estudamos a primeira obra codificada da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos. Desculpa. Codificação essa realizada por Allan Kardec. Antes de nós começarmos, nós vamos responder a uma questão que nos foi feita pela nossa Maria Cecília, que enviou nos comentários do vídeo 43, nós hoje estamos no vídeo 46, e lá nesse comentário, a Maria Cecília fez uma pergunta que nós vamos ler aqui, achamos interessante para respondermos aqui no programa. Cristina, no caso que você colocou do Agenor, nós comentamos aqui sobre o Agenor Penalva, aquele espírito citado no livro Memórias de um Suicida, que além de suicida era também criminoso, chefe de falange perversa, obsessor, né? E que tinha sido recomendado que ele fosse transferido a um planeta inferior à Terra, e que Maria Santíssima havia intercedido a favor dele junto a Jesus, para que aquilo não fosse feito, não de pronto, que fosse dado mais tempo a ele. E também recomendou a todos que cuidavam de Agenor Penalva que tivessem o máximo de paciência com ele. Então, sobre o caso do Agenor Penalva, que foi comentado aqui, se ele fosse enviado para um planeta inferior à Terra, ele não estaria involuindo? Se não há involução, como seria esse caso? Muito bem, o planeta é inferior. A questão é que quando nós estamos aquém do que suporta vibratoriamente o planeta, nós não estamos compatíveis com o planeta em que estamos. Então, é justo que sejamos remanejados para um planeta que nos seja mais compatível. Na verdade, o Agenor não retrograda. O Agenor vai ser colocado num planeta que tenha melhores condições de ajudá-lo no nível atual da sua evolução. Ele não evolui. Na verdade, o planeta é que está muito acima das condições dele, como numa turma, numa sala de aula, não é? A pessoa está lá, às vezes começa até bem o ano e, num determinado momento lá, não consegue mais acompanhar a turma. Ele vai ficar na mesma turma? Ele vai passar para um ano adiante? Ele nem consegue passar do meio do ano, não consegue entender mais nada ou acompanhar a turma no segundo semestre, né? Então, fica comprometida toda a sua... Ele evoluiu, na verdade, ele está com bom conhecimento do ano anterior a ele, mas ele não conseguiu realmente entrar no ano seguinte, né? Fez alguns progressos e teve lá uma dificuldade em que ele estancou. A mesma forma, o Agenor. E muitos de nós, quando estancamos, quando paramos e nos recusamos, por motivos vários, a termos boa vontade com o nosso próprio progresso, por acreditarmos ainda em valores equivocados, por termos ainda ideias errôneas do que seja a vida, porque claro que ninguém faz isso conscientemente, é muita ignorância e muita imaturidade. Às vezes a pessoa entende, mas é imatura, não é? Lembramos aqui o próprio caso da Dona Ivone do Amaral Pereira, não é? A médium de Memórias de um Suicida, que lá na primeira história da trilogia, que conta 3 de suas encarnações, no livro Nas Voragens do Pecado, quando ela era de uma família nobre, francesa, e o seu irmão era um pastor evangélico, protestante, e ele a evangelizava diariamente. No entanto, quando ela sofreu um golpe da vida,
sua família, né, foi dizimada, ela não se demorou a buscar a vingança. Porque ela não sabia? Não, ela sabia. Ela sabia de todas as orientações do Evangelho, sobre perdão, sobre tudo. Mas ela tinha um alto grau de imaturidade moral, mental, emocional, né, espiritual, tudo está junto. E, por causa disso, a sua família progrediu e ela ficou ali presa aos seus próprios compromissos, às suas próprias dívidas para com a sua própria consciência. Da mesma forma, o Agenor. Ela retrogradou? Ela evoluiu? Não. Ela está lá seguindo o rumo da sua... o ritmo que ela deu ao seu progresso. Assim como cada um de nós estamos presos ao ritmo que damos ao nosso próprio progresso espiritual. A qualidade das escolhas que fazemos do nosso livre-arbítrio pela folha corrida do Agenor Penalva, e estamos usando o Agenor apenas como um exemplo, é claro, ele fez péssimas escolhas, porque ele não sabia, talvez algumas, mas muitas talvez porque ele também estivesse ainda muito imaturo. Então, quando estamos imaturos, não conseguimos passar adiante. Isso não quer dizer que estejamos evoluindo, quer dizer que não conseguimos evoluir mais rápido ou num melhor ritmo que nós mesmos imprimimos. Mas isso não é problema, porque assim como a escola tem outras salas de aula, também o mundo espiritual tem muitos mundos que seriam salas de aula para níveis diferentes de progresso, não é? Então, aqui, voltando à pergunta, no caso de Agenor, se ele fosse enviado para um planeta inferior à Terra, que Maria conseguiu que ele não fosse, ou seja, ela viu, talvez, provavelmente conhecê-lo profundamente, a sua história, de que ele teria condições de progredir. Ele, se fosse enviado a um planeta, ele não estaria evoluindo? Eu espero ter sido clara do porquê que ele não estaria evoluindo, ok? O planeta estaria de acordo com o seu nível evolutivo, certo? Não há evolução. Vamos lembrar aqui também de um caso contrário, né? Vimos aqui um caso em que alguém poderia ser levado a um planeta inferior. Vamos pensar aqui no Dr. Bezerra de Menezes, também já é um caso, né? Ele foi convidado a ir a um planeta superior e disse que não, queria ficar na Terra para ajudar. Ele não evoluiu? Se ele ficou na Terra, ele retrograda? Porque se ele tivesse ido para um planeta superior, então ele teria evoluído. Mas ele disse, não, eu não vou ficar, eu não quero ir agora, porque enquanto tiver alguém sofrendo, eu quero ajudar. Então ele ficou na Terra. Ele ficou na Terra, ele evoluiu porque ele ficou na Terra? É o mesmo sentido, né? Ele não evoluiu. Ele poderia ter ido para outro planeta mais compatível, mas vejamos, é o sentido contrário. Ele tinha muito e decidiu não ir para o muito para ficar aqui, mas isso não significa que ele tenha evoluído porque decidiu ficar, mas para usar os seus recursos para ajudar a nós que aqui estamos, não é? Se ainda tiver ficado alguma dúvida, por favor, escrevam, ok? E nós vamos conversando. Muito bem. Vamos agora à questão 22. Estamos aqui no capítulo 2, Elementos Gerais do Universo. E vimos, começamos o subitem Espírito e Matéria, vimos a questão 21. A matéria existe de toda a eternidade como Deus ou foi criada por ele em certo momento? E hoje vamos ver a questão 22. Já vimos a resposta no último programa. Vejamos a questão 22. Define-se geralmente a matéria como aquilo que tem extensão, né? Percebida pelos nossos sentidos físicos, a matéria, né?
nós percebemos, tem extensão, matéria. Que pode impressionar os nossos sentidos, que é impenetrável. Essas definições são exatas? Está perguntando o que entendemos por matéria. É isso mesmo? Do vosso ponto de vista, são exatas. Por que não falais senão do que conheceis? Nós estamos encarnados, estamos mergulhados na matéria. É assim que a gente vê o mundo e vê a própria matéria. Mas a matéria existe em estados que vos são desconhecidos. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos causa aos sentidos. Contudo, é sempre matéria, embora para vós não o seja. Porque nós consideramos matéria o que impressiona os sentidos. Então, ele está dizendo que existem matérias que não impressionam os sentidos e continuam matérias, mas que para nós não são. E que, tudo bem, é assim que a gente percebe ainda e é isso. 22A. Que definição podeis dar da matéria? Então, muito bem. Então não é bem isso? Então, para vocês, qual é a definição que vocês, espíritos superiores, poderiam dar da matéria? Os espíritos respondem. A matéria é o laço que prende o espírito. É o instrumento de que este se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua ação. E vamos, antes de comentar, ver aqui o comentário de Kardec. Desse ponto de vista, pode dizer-se que a matéria é o agente, o intermediário, com o auxílio do qual e sobre qual atua o espírito. Muito bem. Então, nós somos espíritos. Quando somos criados como princípio inteligente, também é criado o princípio material e ali une-se o princípio inteligente ao princípio material, que com a evolução anímica vai se individualizando, até que em um determinado momento nos tornamos espíritos. E estamos jungidos, vamos chamar assim, né? Unidos ao princípio material. Não somos, mas ele nos é como a roupa. E não só como a roupa, é mesmo como o corpo, porque o corpo é matéria, né? É através do corpo, não só o corpo de carne, como o corpo espiritual, que também é matéria, que o espírito se manifesta, tanto no mundo espiritual quanto no mundo encarnado. Então, é através dos corpos que o espírito se manifesta, porque o espírito, é centelha divina. O espírito está em uma inteligência. O espírito é uma inteligência. Por isso que o espírito não tem corpo, não tem forma, não tem cor. É isso. Não tem sexo. Porque o espírito é uma inteligência. Ele se utiliza da matéria em seus corpos e, através dessa expressão, ele trabalha a sua evolução. Não é? Então, a matéria vai se apresentar nos próprios corpos e em tudo que cerca o espírito devidamente expressado nos corpos, porque o que o cerca, estamos falando em termos materiais, e tudo isso será o quê? Elemento para ser usado no seu progresso. E somos mergulhados na matéria. E vamos nos desmaterializando na medida do nosso progresso, sendo que nunca estaremos de todo materializado. Se bem que, assim como ele disse, que para nós o que não é captado pelos nossos sentidos não consideramos matéria, os corpos espirituais, os espíritos puros, para nós, não é corpo, não é matéria, porque é tão essencial que a gente vai dizer, mas isso aí não é matéria, mas é. Estamos falando dentro do nosso entendimento. Se é que a gente pudesse imaginar o que é o corpo de um espírito puro, ok? Então, a matéria é o laço que prende o espírito. Prende a quê? Prende ao mundo das manifestações, aos mundos das manifestações. Não é? Porque o mundo espiritual também é um mundo material. Interessante isso, né? Num outro estado de matéria,
mas também tudo é material, lá tudo é material. Mas, tanto que é corpo espiritual, perispírito ou corpo espiritual. Paulo de Tarso já falava sobre o corpo espiritual. Também é matéria. A matéria é o laço que prende o espírito. É um instrumento. Instrumento de quê? De progresso. De que este se serve para progredir, para ter as suas experiências, visando o progresso, mesmo que ele erre, mesmo que ele caia. Nossos erros e as nossas quedas também são materiais para o progresso, mas não imediato. Vamos acumulando as experiências até que um dia elas nos servem para começarmos a acertar, né? Ao mesmo tempo de que este se serve e sobre o qual ao mesmo tempo exerce a sua ação. Então, pensamento e vontade, que são atributos do espírito, manipulam os fluidos. Toda a matéria está sujeita aos atributos do espírito, não da matéria. Atributos do espírito, pensamento e vontade, que Deus nos dá quando nos cria espíritos, pensamento e vontade. E são esses dois atributos do espírito que manipulam os fluidos que formam a matéria. Por isso, Jesus acalma a tempestade, por isso Jesus cura as doenças do corpo e da alma, porque ele tem um pensamento e vontade puros. Por isso, Jesus transformava 5 pães e 2 peixes em alimento suficiente para 5.000 pessoas. Pensamento e vontade manipulam os fluidos. E a matéria básica, o fluido básico formador da matéria, de toda a matéria, de todo tipo de matéria, é o FCU, fluido cósmico universal. Fluido cósmico universal. É a matéria-prima de toda a matéria. E pensamento e vontade manipulam os fluidos. Daí nós vamos ver que, como co-criadores, não é, os espíritos puros criam mundos. Jesus esteve à frente da criação do planeta Terra. Vejamos. Pensamento e vontade manipulam os fluidos. E vamos fazer essas transformações, vamos dizer assim, num nível proporcional. Claro, nós não vamos aqui, espíritos imperfeitos, ajudar a criar mundos, só se fossem os caóticos. Sabedoria divina. Vamos criando aquilo, Deus vai nos dando a possibilidade de criar aquilo que temos condições já para lidar. 23. 18 minutos. Meu Deus, desculpa, agora que eu vi. Vejamos então que amanhã vamos para a pergunta 23, ok? É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa, Projeto 15 Minutos. Que Jesus nos abençoe. Muita paz a todos.